chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade do amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos
essa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe vocês e os fortaleça em nome de Jesus. Que seja mais um domingo cheio da graça, da bondade, da misericórdia do nosso Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Hoje eu estou gravando aqui de casa mesmo. Decidi fazer a meditação a partir daqui.
Mas semana que vem, se tudo correr bem, eu volto lá e faço da nossa propriedade. E inclusive lá está sendo cuidado, limpinho, guardado. O Ulisses tem se dedicado, se empenhado em cuidar da nossa propriedade, para quando liberar, nós voltarmos com alegria e encontrarmos uns aos outros no nosso templo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Irmãos, eu tenho compartilhado com vocês uma mensagem sempre nessa direção de que Jesus vai à nossa casa. E Jesus realmente nas Escrituras foi em muitas casas. E cada casa que Jesus foi, que Jesus entrou, Jesus abençoou grandemente as pessoas que estavam ali. Eu hoje quero falar de uma visita que Jesus fez em uma casa, e nessa casa estava todos os discípulos. Na verdade, só faltava Tomé nessa casa. Os outros discípulos estavam ali. E Jesus veio e visitou e chegou no meio dos discípulos e houve uma grande transformação na vida de cada um deles. E eu quero falar sobre essa casa hoje. Inclusive, Jesus visita essa casa após a ressurreição dele. É um texto muito, muito interessante e me abençoou muito nas minhas meditações. Cada versículo que eu ia lendo, em meio à oração, Deus ia falando e ministrando no meu coração, e mensagens que me fortalecia, que me sustenta para poder seguir adiante. Então eu quero compartilhar com vocês essa meditação que alimentou espiritualmente o meu coração, e vocês sabem, a intenção minha é alimentar o coração de vocês, ajudar vocês a crescerem espiritualmente, não só na vida cristã, mas também para superar as lutas que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, tá bom? O texto bíblico que eu vou usar, esse texto que abençoou muito meu coração, está lá em João, capítulo 20, do versículo 19 ao 22. E a palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos, de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Amém. Esse é o texto que deve inspirar o nosso coração, que assim seja em nome de Jesus. Irmãos, os discípulos aqui estavam passando um momento muito difícil de tribulação, de sofrimento. Eles estavam chorando a morte de Jesus. Isso aqui aconteceu, essa chegada de Jesus aconteceu no domingo à tarde, final do dia. E os discípulos estavam chorando e sentindo e sofrendo a morte de Jesus desde a sexta-feira. Ou seja, eles estavam num momento bem difícil da vida deles. Com certeza, os discípulos se lembravam das bênçãos, das maravilhas que eles viveram com Jesus. Por exemplo, os milagres que Jesus Cristo fez diante dos discípulos, como a multiplicação dos pães, como a ressurreição de Lázaro, que eu preguei para vocês há alguns dias. Também a ressurreição da filha de Jairo. E tantos outros milagres que Jesus fez, parando, acalmando a tempestade. Os discípulos viviam uma experiência profunda com Jesus, eram abençoados pela presença de Jesus o tempo todo, enquanto Jesus estava com eles. E agora eles estavam no momento de tristeza. Jesus Cristo havia sido crucificado e morto. E esse momento era um momento triste também para os discípulos, porque eles pensavam em tudo aquilo que Jesus disse que ia acontecer.
os planos, os projetos, a vida dos discípulos estava diante da palavra de Jesus, do que Jesus havia prometido. E de repente, tudo aquilo se acaba com a morte de Jesus. Imagine o sofrimento deles, que eles estavam passando. E também, o texto, o versículo 19, diz que eles estavam numa casa. Essa casa, possivelmente, era a casa que eles tiveram a última ceia com Jesus. Tiveram um jantar e Jesus ministrou a ceia para eles. Então, era uma casa que lembrava muito Jesus. Mas eles estavam nessa casa, o versículo 19 diz que trancados e com muito medo dos líderes religiosos. Porque a qualquer momento os líderes religiosos poderiam chegar na casa e lá prendê-los e também crucificá-los, porque eles eram seguidores de Jesus. Imagina o medo, o sofrimento que os discípulos estavam passando nesse momento, nessa casa, irmãos. Deus, Ele conhece o sofrimento dos discípulos. Ele sabe a luta, a dificuldade que os discípulos estavam passando. E Deus, Ele pega e já antes mesmo, no Antigo Testamento já tinha um plano, uma promessa para poder ajudar os discípulos nesse momento de sofrimento, que era a ressurreição de Jesus. Eu queria também dizer, irmãos, que Deus conhece os nossos sofrimentos. Ele sabe que não tem sido fácil enfrentar esse tempo de pandemia. E por isso Ele sempre vem em nosso socorro. Assim como Ele foi no socorro dos discípulos, Ele também vem em nosso socorro para nos ajudar. Porque Deus ama tanto os discípulos que ressuscita Jesus Cristo, para que Jesus possa trazer de novo a esperança, a alegria, a paz, a direção para os discípulos do Senhor. E é isso que acontece. Jesus Cristo ressuscita como sinal de que a esperança continua ali sobre a vida dos discípulos. Deus nos ama também. E a certeza de que Jesus Cristo está vivo é que nos dá esperança para seguir adiante, meus irmãos. Conhecer Jesus e crer que Jesus Cristo está vivo, que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou, é que nos dá força para seguir adiante no meio da tribulação. Os discípulos, eles precisavam crer que Jesus estava vivo e, crendo nisso, eles saberiam que, como foi os últimos 3 anos, debaixo da proteção de Jesus, continuaria sendo também o restante da vida. Por isso eles precisavam ter fé que Jesus Cristo estava vivo. E Jesus Cristo, quando Ele ressuscita no domingo de manhã, no domingo final do dia, no cair da tarde, Jesus Cristo vem em direção aos discípulos e visita a casa onde os discípulos estavam. O versículo 19, irmãos, tem a expressão que diz assim: então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Jesus Cristo chega no meio dos discípulos. Jesus Cristo entra no meio do sofrimento, da luta, do momento dos discípulos. E Jesus Cristo faz uma grande diferença quando chega ali, irmãos. Por exemplo, como no final do 19 diz, quando Jesus está no meio deles, Jesus fala. E Jesus fala o quê? A paz esteja com vocês. A primeira coisa que Jesus já restabelece na vida dos discípulos, quando chega no meio deles, é a paz. Mas perceba, irmãos, na meditação desse versículo, a tribulação continua. A realidade da possibilidade dos líderes religiosos chegarem, pegarem eles e matarem, continua. Mas agora, eles sabem que Jesus está ali, dando uma palavra, dizendo para eles: fiquem em paz. Confiem que
vocês estão protegidos por mim, em outras palavras. Quando Jesus aqui chega e diz essas palavras, Jesus quer restabelecer a paz em meio ao medo, em meio ao sofrimento, para que os discípulos possam, em paz, seguir adiante e planejar, continuar planejando a sua direção para o futuro. É interessante, irmãos, que Jesus Cristo, ele vê aquelas vidas sem rumo, sem planos, sem direção, e decide estabelecer em seus corações a possibilidade de sonhar com novos planos. Como Jesus faz isso? Primeiro, estabelecendo a paz no coração. Fiquem tranquilos, eu estou aqui com vocês, vou andar com vocês, vou cuidar de vocês, vou zelar de vocês. E nisso os discípulos poderiam ficar em paz. Outra coisa que eu percebi na meditação desse texto, irmãos, é que Jesus restabelece a paz através da sua palavra. Ou seja, ele fala, a paz esteja com vocês. Por isso, irmãos, a necessidade de lermos os evangelhos, de lermos a palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Jesus. Lemos, porque cada vez que nós lermos as palavras de Jesus, lermos a Bíblia, nosso coração vai começar a encontrar paz, porque na Bíblia tem as promessas, tem a certeza da vitória. Na Bíblia tem muitas, muitas maravilhas que o Senhor oferece para o seu povo. E quando a gente lê, a gente também descobre que o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, passou por diversos sofrimentos e lutas, mas em todos esses momentos Deus estava lá com eles, estabelecendo a possibilidade de paz na vida deles. Por isso Jesus Cristo, quando visita a nossa casa e quando nós temos contato com Jesus, ele restabelece a paz em meio à tribulação. Isso é maravilhoso. Irmãos, eu também continuei meditando e no versículo seguinte, o versículo 20, diz assim: em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Veja, irmãos, a casa tinha tristeza, tinha sofrimento e dor. Agora, a casa tem também alegria. Como disse já, a tribulação não passou, a perseguição não passou, a realidade de ser preso e ser morto ainda continua. Porém, agora, a presença de Jesus estabelece alegria no meio deles. É interessante que o texto diz, quando eles viram que era Jesus, o Senhor, a alegria apareceu. Meus irmãos, é assim que acontece. Quando a gente sabe que Jesus está conosco, a alegria aparece. Veja que Jesus, no texto, diz que Jesus mostra as suas mãos e o seu lado. Ou seja, Jesus mostra, olha aqui, as feridas dos cravos na minha mão. Olha aqui, sou eu, a ferida ao lado dele. Revelando que aquele não se tratava de uma visão que eles estavam tendo, um fantasma que eles estavam vendo, mas pelo contrário, era a presença real de Jesus Cristo ressuscitado. Quando eles caem nessa compreensão, então a alegria toma conta do coração deles. Quando eles veem Jesus, então eles ficam alegres. Irmãos, no versículo 29 desse mesmo capítulo, Jesus respondendo a Tomé, que foi um dos que precisou tocar e ver as feridas de Jesus para poder crer, Jesus Cristo diz assim: você creu porque viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Meus irmãos, aqui Jesus está dizendo que os discípulos viram, Tomé viu Jesus. Nós não vimos os cravos, a ferida de Jesus,
mas nós cremos nos cravos e nas feridas de Jesus. Nós acreditamos que Jesus Cristo de fato morreu, passou por todo o sofrimento para nos perdoar dos nossos pecados. E ressuscitou e deu a vida eterna. Por isso Jesus fala, felizes, bem-aventurados, alegres são aqueles que não viram, mas creram. Isso é uma palavra para que a nossa fé possa aumentar cada dia mais em Jesus. E aumentando a nossa fé em Jesus, crendo mais em Jesus, nós podemos realmente experimentar essa alegria, essa felicidade, essa bem-aventurança que Jesus fala aqui nesse versículo. No versículo 21, Jesus diz assim, então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus Cristo aqui está agora dizendo, eu restabeleço a paz, restabeleço a alegria, para que vocês continuem na missão que eu dei para vocês. Porque foi isso que Jesus fez, e o texto paralelo desse aqui é Mateus 28, quando Jesus fala assim, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou ao mundo para cumprir a missão de anunciar a vida, a alegria, a salvação, vocês devem, mesmo em meio à tribulação, continuar apresentando às pessoas o amor de Deus por elas, cumprindo a missão que Jesus nos deu. Eu sei que nós não podemos estar em contato físico com as pessoas. Fisicamente não, mas é possível, de repente, com uma ligação, com uma palavra, com alguns meios, pelas redes sociais, encontrar pessoas que não conhecem Jesus, irmãos. Então talvez a gente vai ter que repensar, pelo menos durante um tempo, como evangelizar, como mostrar o amor de Jesus para as outras pessoas. Tente ser criativo, peça a direção de Deus, mas que você pense assim, eu não posso parar a minha missão por causa da pandemia, por causa da tribulação. Não, eu devo continuar firme. O que Jesus está colocando para os discípulos é isso. Eu sei que vocês estão com medo, eu sei que vocês estão trancados aqui, eu sei que vocês estão passando por esse momento. Mas continuem, olhem para frente. E assim como o Pai me enviou, eu envio vocês para que vocês vão e cumpram a minha missão. Eu continuei meditando no texto. E o último versículo que eu quero falar com vocês me impactou muito o coração, que é o versículo 22. Versículo 22, irmãos e irmãs, diz assim, depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus sabia que os discípulos não teriam condição de continuar com a paz, com a alegria e na direção certa, sem a direção do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que Jesus ainda vai subir aos céus e depois iria enviar o Espírito Santo, e em Pentecostes é que os discípulos vão receber o Espírito Santo dentro deles. Aqui, esse episódio, no domingo que o Senhor ressuscitou, é um sopro do Espírito que Jesus dá em direção aos discípulos para que eles possam ser protegidos, cuidados naqueles momentos, serem cuidados naquele momento que eles estavam passando. Eu interpreto como um consolo para que eles possam suportar aquela luta, porque humanamente falando eles não conseguiriam. Eles estavam com muito medo e trancados. Eu interpreto o Espírito como uma unção, como um óleo que é passado sobre a vida dos discípulos, no coração dos discípulos, para curar as feridas que eles estavam enfrentando naquele momento. Uma espécie de cura espiritual que Jesus sopra sobre eles para que eles possam seguir adiante. O Espírito traz coragem, o Espírito Santo traz poder para poder fazer aquilo que Jesus disse para eles fazerem. Discernimento para saber a hora certa, como fazer, descobrir meios de fazer. Jesus sopra sobre os discípulos.
E depois, no Pentecostes, Jesus definitivamente coloca o Espírito Santo dentro dos discípulos, dos cristãos. Nós recebemos, irmãos, dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito que garante para nós a paz através da palavra de Jesus. É o Espírito que garante a nós uma alegria completa. É o Espírito que garante para a gente a direção e a coragem para cumprir a missão que Jesus deu para a gente fazer. Eu quero terminar essa minha meditação com uma palavra àqueles que não creem que Jesus Cristo é o Senhor, não creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e que Ele está vivo no nosso meio e que Ele, através do Espírito Santo, nos dá a vida eterna e nos dá paz, alegria e direção. Se você não crê em Jesus Cristo, eu queria te desafiar a orar, pedir para Deus, Deus, revela Jesus Cristo no meu coração. Permita com que eu tenha acesso a essa palavra de paz e alegria, de direção de Jesus. Que o Teu Espírito possa me regenerar, mudar minha vida e permitir com que eu creia no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso e você vai experimentar algo maravilhoso vindo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Você vai ver como essa tribulação vai ser enfrentada de uma outra forma, porque você estará em Jesus Cristo. E aos que já creem em Jesus, aos cristãos que se entregaram e que têm o Espírito Santo dentro de si, eu quero dizer para vocês que vocês possam experimentar mais e mais da presença de Jesus através da leitura da palavra, da oração, do tempo de silêncio na presença dele. Que você cresça e cresça mais em Jesus. E cada vez que você cresce e cresce em Jesus, cresce também dentro de você uma paz que a gente nem entende, mas uma paz no meio da tribulação. Cresce dentro de você uma alegria, mesmo com toda a tristeza que há no mundo. A alegria começa a brotar dentro de você. E você encontra ânimo para fazer a vontade de Jesus. Continuar cumprindo tudo aquilo que Ele deu para você fazer. E tudo isso debaixo de uma presença maravilhosa do Espírito Santo. Foi isso que o Senhor me revelou essa semana nesse texto. E abençoou tanto meu coração. E eu quis abençoar a vida de vocês com esta palavra. Portanto, que Deus os abençoe e os fortaleça em nome de Jesus. Senhor Jesus, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia seja derramada, Senhor, sobre as nossas vidas, que a paz, a alegria e a direção do Senhor alcance o coração de cada uma das pessoas que estão assistindo este vídeo, ouvindo esta palavra vinda de Ti, que o Senhor possa cuidar, Senhor Deus, de cada um, permitir que cada irmão e irmã sinta a Tua presença no meio deles. E no meio deles, o Senhor possa fazer grandes e maravilhosas coisas. Que a Tua visita na casa de cada uma das pessoas possa transformar os corações, as vidas de cada um. Que o Senhor proteja, Pai, cada irmão da segunda IPI. Livra-os do mal. Permita com que esse vírus não chegue na vida deles. E que eles desfrutem da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia cada dia. Deus, eu te peço que o fim dessa pandemia chegue, Senhor. E a gente possa voltar, Senhor, após essa crise, transformados, melhores, prontos para Te servir, Te honrar, até o final das nossas vidas. E é o que eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos e irmãs. E que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande
e maravilhoso Deus e Pai, que a compaixão, a paz, a alegria, a presença de Jesus e que a direção, o consolo, a orientação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que a sua casa seja cheia de paz, de alegria, da presença do Espírito Santo de Deus. Tenha um bom domingo e uma boa semana.